Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Esta é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos achegar na presença do Pai, vamos buscá-lo a Ele intencionalmente, sim, através de oração, através da palavra, da sabedoria do alto que nos vem através das sagradas letras. Então, juntos, formando esta corrente de oração, buscando, se achegando a Ele na certeza que assim Ele se achega a nós. Vamos orar, vamos consagrar este encontro, este momento a Ele? Ore comigo. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia que nos concedeste, por mais essa graça que nos concedes de nos achegarmos a Ti, através dessa live, para que possamos ler juntos a Tua Palavra, meditar nela, termos esse tempo na Tua presença, conversar contigo através das nossas orações. Nós te louvamos porque isso é graça que Tu nos concedes. É mais uma oportunidade que nos concedes de nos achegarmos a Ti, de nos alimentarmos espiritualmente. Isso é Tua obra acontecendo sobre nossas vidas. Nós te louvamos, te agradecemos, porque se somos algo, se temos algo, é graças a Ti, ao Teu cuidado, à Tua misericórdia, Pai. Sim, nós somos pecadores. E se somos pecadores, não poderíamos nos achegar a Ti. Podemos nos achegar somente pela Tua graça, somente pela Tua misericórdia. Então, como pecadores, nós clamamos, tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso pecado. Toca-nos com Teu poder, curador e restaurador. Aceite as nossas orações, nosso pedido de perdão e permita que nos acheguemos a Ti e possamos beber da sabedoria do alto que nos vem pela Tua palavra, da água da vida que nos vem pelo agir do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Tudo isso, Paizinho, nós consagramos a Ti, assim como este momento, para que nós tenhamos mais da Tua presença, mais das Tuas bênçãos, mas só o fizemos unicamente em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, queridos. Pessoal que está conosco, lá de Erechim, Dona Filomena, seu Jandir, Jesus abençoe essa família preciosa e amada. Também lá de Erechim, outra família preciosa, Dona Celina, seu Pandolfo, Luiz Felipe, toda a família aí. Jesus abençoe. Na anterior também tinha mais gente, né? Tem a Clá por aí. Dona Diva, agora sim, aqui de São Gabriel. Jesus abençoe, abençoe o seu lar. Outra serva preciosa do Senhor. Que Jesus abençoe sempre mais. Que bom que você está conectado conosco. Nosso louvor, nosso agradecimento aqui pelo domingo que se passou. Nós tivemos um momento especial como família, dia 22, né? Nós tivemos um tempo muito precioso de culto com bênção da saúde. Estar em família é sempre bênção. É aquele momento de brincarmos, de conversarmos, de convivermos. Tem lá o espaço café com aquele bolo gostoso, aquele café, aquele chazinho, sempre como uma acolhida especial que a gente recebe. Então, como é bom estar em família, como é bom ser igreja, como é bom ser família em Cristo Jesus. Então, nós louvamos mais uma vez, e domingo agora nós tivemos o culto com bênção da saúde, que é a imposição das mãos e unção com óleo. E agora, domingo de Ramos, esse próximo domingo é domingo de Ramos, lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Um domingo através do qual nós iniciamos uma caminhada mais que especial, porque é Semana Santa, nós iniciamos a Semana Santa. Então, com reflexões especiais, com devocionais especiais, e aí, domingo é 9 horas, né? Culto com Santa Ceia, domingo de Ramos, e aí a gente começa a Semana Santa, além dos devocionais diários que você recebe no seu WhatsApp. Se você ainda não recebe,
nos lembre aqui para colocar seu nome. Ah, tem gente que já me lembrou e eu não estou enviando. Pessoal de Erechim aí. Pessoal que não recebe, me lembre aí para que a gente envie para vocês os devocionais diários. E mais do que isso, quarta-feira, vamos pegar as datas aqui, bem certinho, de abril, aí já vira o mês, né? Quarta-feira, dia 1º, nós teremos aqui, através dessa live especial de Semana Santa, né? Dia 2, quinta-feira, instituição da ceia ou ceia judaica, culto às 20 horas, em nosso templo, Rua Arthur Camargo, número 22, bairro Independência. Então, nós iniciamos a sequência aí de cultos, a Conferência Vida. Dia 2, culto de instituição da ceia e também, ou ceia judaica, né? 20 horas. Dia 3, sexta-feira da Paixão, reflexão em cima das 7 palavras da cruz, as 7 afirmações, frases que Jesus disse estando na cruz. É muito importante a gente fazer essa reflexão a partir daquelas palavras e daquele acontecimento da sexta-feira da Paixão. Isso dia 13, então, 20 horas, sexta-feira da Paixão, a gente celebra as 7 palavras da cruz, também em nosso templo. Sábado, dia 4, outro culto nessa sequência da Conferência Vida, 20 horas também, dia 4, sábado do silêncio, para a gente refletir sobre o silêncio de Deus. Porque veja, na sexta-feira santa, mesmo na cruz, o Senhor estava falando. Dia 4, ele se cala, não ouve palavra. No dia 5, que é a festa da ressurreição, Jesus volta a se comunicar, a palavra de Deus volta a ser ouvida. Então no dia 4 houve silêncio. O dia 4 é um modo de dizer, né? No sábado houve silêncio. E em cima desse silêncio, que muitas vezes a gente se depara com ele, a gente quer fazer uma reflexão. A gente tem feito sequencialmente, né, todo ano, né, no sábado santo. Dia 4, então, sábado santo, às 20 horas, culto. A gente vai estar falando sobre o silêncio de Deus e sobre a importância de nós também ficarmos em silêncio, a importância do silêncio, inclusive no culto, nos momentos de oração, como é bom ficar em silêncio, permitindo que Deus fale conosco. E dia 5, é claro, festa da vida, festa da ressurreição, culto, 9 horas, seguido de almoço comunitário. Então todos aqueles que puderem celebrar conosco a Páscoa, tem visita, leva a visita junto, o espaço é amplo, cada um leva o que estaria, no caso, comendo em casa, né? Um pedaço de carne para que a gente asse juntos ali e tenha um momento, é a Páscoa em família. Então, veja a sequência, né? Dia 1º de abril, culto online, através desse espaço, né? 19 horas. Dia 2, quinta-feira, ceia judaica, instituição da ceia, 20 horas, lá no templo. Dia 3, sexta-feira da Paixão, 7 palavras da cruz, 20 horas, lá no templo. E sábado, dia 4, sábado do silêncio, 20 horas também, culto, lá no templo. E dia 5, domingo da Páscoa, festa da vida, festa da ressurreição, 9 horas culto, seguido de almoço comunitário, é a Páscoa em família. Combinado? Então, te espero lá. Vá você, vá sua família, convide mais alguém, porque são cultos especiais, aquela oportunidade mais que especial de você convidar alguém da família. Mais gente está chegando aqui, Dona Hélia, seu santo, família preciosa também de Jesus. Jesus abençoe todos aí. Então, guardou aí as datas? Não se esqueça de compartilhar essa sequência que começa agora domingo, com o Domingo de Ramos, para que a gente possa celebrar juntos mais desta Semana Santa. Amém? Vamos para adiante? Vamos para a palavra de Deus? Vamos seguindo.
Nós estamos na série de pregações Do Chão ao Túmulo Vazio. Essa série que começou no primeiro domingo, né, da quaresma, mais do que isso, com a quarta-feira de cinzas. Essa quarta-feira de cinzas, ela começa com um versículo. O versículo base dela está lá em Gênesis e afirma que nós somos pó e ao pó voltaremos. Somos pó. Quer dizer, fomos feitos por Deus do pó da terra. E ao pó voltaremos. Mas o que acontece entre esse primeiro pó, entre o nosso nascimento e a nossa morte? É muito importante refletirmos sobre isso. O que acontece entre esses dois momentos? O nascimento e a nossa morte. As decisões, a forma de viver, a forma de nos comportarmos, isso fala muito, porque mostra de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Você se ligou nisso? Veja. Tu és pó e ao pó voltarás. Do nascimento à morte. Quais as decisões que nós temos tomado? Como a gente tem vivido? A quem nós temos consagrado nossas vidas? Importantíssimo refletir sobre isso. E é nessa dinâmica que essa série de pregações está nos conduzindo. Veja, nós começamos lá com a verdade que nos encontra. É aquele fato de que nós somos lembrados do quanto nós somos pequenos. Tu és pó. Então nós somos pecadores. Carecemos da glória de Deus. Na verdade, todos nós somos merecedores da ira de Deus, para sermos condenados ao inferno. Mas a esperança é revelada na cruz. A cruz revela que há uma esperança para esses que são pó, para esses que mereceriam perdão. A cruz nos revela que há esperança para esses que são pecadores. A cruz revela esperança. A fé em Jesus nos leva às promessas, ao cumprimento das promessas, e uma dessas promessas que ele nos fez, que aquele que crer nele, mesmo que morra, viverá. Uau! Só por fé. Humanamente não existe como provar isso. A ciência não explica isso. Somente pela fé. Então, pela fé eu chego às promessas. Assim como Abraão. Não tinha humanamente falando esperança dele ser pai. Mas Deus é Deus. Deus fez com que ele fosse pai de nações. E aí a gente falou sobre o amor que nos reconcilia. Sim. Veja, lembrando lá da primeira pregação, a verdade, nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. Então havia uma separação. Mas o amor demonstrado por nós na cruz, o amor de Cristo demonstrado por nós na cruz, nos reconciliou. O Pai permitiu que o véu, aquilo que nos separava, fosse rasgado, e agora nós temos livre acesso ao Pai. Uau! O amor nos reconciliou. Agora eu tenho acesso direto ao Pai. Eu não preciso de intermediários, porque agora eu tenho livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus, o Filho. E agora, para seguirmos, vamos falar sobre morrer com Cristo para viver de verdade. Sim, dentro dessa sequência, agora eu olho para mim. Então, se, mesmo sendo pecador, houve esperança para mim, pela fé que me leva à promessa de vida eterna, o amor que me reconciliou, mas e eu? Que atitude eu devo tomar? Morrer para viver de verdade. Parece difícil entender isso, né? Mas vamos lá, vamos para o texto de hoje, Romanos 6, a partir do versículo 1. Pessoal que foi se chegando aqui, Mari, Fábio, Pedro, família, Jesus abençoe este lar. Dona Vânia, seu Írio, Jesus abençoe vosso lar. Vamos lá. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, nos diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Que palavra poderosa! Demos graças a Deus por essa palavra. É difícil essa afirmação, e a gente se lembra de um texto bíblico que Jesus provocou com alguém, um religioso, com algo muito semelhante. Como assim morrer para viver? Jesus chegou a Nicodemos, mestre no templo, mestre da religião, chega para ele e diz que você precisa nascer de novo. Literalmente estava dizendo, você precisa morrer e nascer de novo. Ué? E aí o religioso ficou todo perdido, né? Você se lembra desse texto? Como assim? Eu preciso voltar para o ventre da minha mãe? Como assim nascer de novo? Ou, como assim morrer para viver? Parece estranho, né? Mas, por isso que nós precisamos, para essas questões mais difíceis, pedir a luz, a inspiração, a direção do Santo Espírito de Deus. Sim, porque Ele é o Espírito da verdade, o nosso ajudador. Ele foi enviado para nos levar à plenitude da verdade, para nos dar convicção espiritual, para nos ajudar em meio às nossas dúvidas. Sim, porque o Pai conhece, sabe que nós somos limitados e muitas coisas estão longe de ser compreendida por nós. Mas a verdade é que Jesus nos chamou uma nova vida. Não é uma mera melhora. Ele veio nos chamar para uma nova vida. Decore isso. Jesus não nos chama para uma melhoradinha. Ele nos chama para uma nova vida. Para sermos um novo homem e uma nova mulher. Então não é uma reforma. É literalmente morrer com Ele para nascer para uma vida de verdade. Não é sobre se comportar melhor. Não é sobre ajustar meramente alguns hábitos. É sobre morrer. É sobre isso que o texto de Romanos 6 está falando. É morrer para nascer de novo. Pessoal que está se chegando, antes da gente seguir, pessoal de Lagoa Vermelha, Dona Gislaine, seu Noel, família, Jesus te abençoe. Abençoe essa família preciosa, meu afilhado, Maria Luísa, família, Jesus te abençoe, abençoe este lar. Existe muita distorção no nosso tempo. Pessoas se tornam cristãs, crentes, por diferentes motivos. Agora, por exemplo, um baita exemplo para a gente lembrar aqui, estamos em campanha política. Já estamos, né? Mesmo sendo proibido, tem gente aí abertamente fazendo campanha, se declarando candidato e já fazendo campanha, como o nosso presidente, né? E outros tantos, nosso governador também. Enfim, estão fazendo campanha abertamente já, né? O detalhe é que muitos desses caras que não pisam em igrejas vão entrar lá, vão estar em cultos, vão aparecer nas primeiras filas das missas, dos cultos, daquelas igrejas que chamam atenção, que aparecem na mídia. Sim, sabe por que eles vão fazer isso? Para ganhar votos. Mas eles continuam sendo os mesmos, eles não se converteram. Lamentavelmente isso existe. Muita gente
vai na igreja porque até está buscando um milagre, quem sabe. Precisa de uma cura. Quem sabe estejam precisando de um milagre na vida financeira, de um milagre em algum relacionamento. Ele vai correndo, se refugia na igreja. Aquela lógica de que você está doente, você corre ao pronto-socorro. Não estão totalmente erradas, mas não é por aí. As pessoas querem ressurreição sem cruz. Querem paz sem rendição. Querem graça sem transformação. É nesse contexto, para essa realidade, que o texto de Romanos 6 vem de forma muito direta. Não pode haver vida nova sem a morte do velho homem, da velha mulher. Decorou isso? Não pode haver vida nova. Essa vida que nos dá acesso à ressurreição, aos milagres, aos céus, ao sobrenatural. Não pode haver esta vida nova sem a morte do velho homem, sem a morte da velha mulher. Porque o salário do pecado é a morte. Todos somos réus de morte. Todos, por pecarmos, devemos ser condenados à morte. Mas a graça, o que fez a graça, o amor de Deus? Ele nos retirou do banco dos réus e nos deu vida. Mas não é um habeas corpus no sentido de que eu continue fazendo o que eu fazia. No sentido de que eu volte à cena do crime, como muitos malandros por aí, né? Que são libertos pela justiça e voltam a viver na malandragem, no crime. Não. Jesus não nos deu um habeas corpus, não nos descondenou. Essa palavra por alguns é muito conhecida, né? Jesus não nos descondenou para que a gente continuasse pecando, né? Não. Senão a gente está vivendo uma vida de engano. Tem uma realidade aqui que nos ajuda a compreender, porque é muito difícil, eu sei, já passei por isso. Paulo passou, né? Quando ele diz que acabava fazendo o mal que não queria e deixava de fazer o bem que tanto queria. Poxa, eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda me vejo em pecado. Acabo muitas vezes pensando em coisas que não devia de pensar, fazendo coisas que não devia de fazer. Como isso é possível? Veja só, eu vou trazer um exemplo que hoje eu ouvi do nosso bispo diocesano Márcio Simões. O texto bíblico, por exemplo, nos mostra uma pessoa ser curada. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Um exemplo, né, que nos ajuda a compreender. Dois dos apóstolos estavam entrando dentro do templo, e ali junto ao templo estava um homem coxo, aleijado de nascença, né? Esperando uma esmola, literalmente isso, porque ele vivia de esmolas. E esse homem esperava algo, esperava alguma moeda dos discípulos, dos apóstolos Pedro e João. E eles, aquela famosa frase: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele foi curado, saiu saltitando, pulando, alegre. Mas veja, no dia seguinte, ele era um homem saudável. Ele era um novo homem, mas ele não tinha emprego ainda. Do que queria se sustentar? Agora ele não tinha mais desculpa para pedir esmolas. Então, se ele voltasse ali no templo, meu Deus, vou pedir esmola? Não tem como, porque agora eu sou um homem saudável. Então, na prática, tinha algumas características que ele não tinha ainda roupa nova. Ele teria que procurar um trabalho, se qualificar, quem sabe cuidar de ovelhas, quem sabe lidar com a agricultura, quem sabe lidar com a pecuária, enfim, com as lidas que existiam na época. No comércio, ele teria que aprender uma profissão. Então havia ali sinais
do velho homem, porque ele estava totalmente sem dinheiro, com fome, mas ele estava restaurado. Então, embora haja sinais de pecado em nós, nós já entregamos nossa vida a Jesus. Nós temos uma nova vida. E a partir de agora, assim como aquele aleijado teve que buscar qualificação, buscar aprender uma profissão, é literalmente eu e você, depois de ter entregue nossa vida a Jesus, buscando uma nova vida. Não mais no pecado, não mais sendo governados pelo pecado. Então aquele mendigo não ia, quer dizer, aquele aleijado, que agora não era mais aleijado, não ia viver mais de esmolas. Ele teria que viver do seu trabalho. Assim nós, curados, libertos, sendo um novo homem, uma nova mulher, não mais vamos viver no pecado. Vamos buscar uma nova vida, vamos nos esforçar. Por isso é um processo de vida toda. Crescendo, lendo a Bíblia, congregando, sendo parte de uma igreja, se voluntariando, aprendendo a lidar com os outros. Muitas vezes a gente não aguenta a pessoa que está ao nosso lado pelo jeito de falar, pelo jeito de ser. Mas peraí, e se a gente encontrar essa pessoa lá no céu? Se você não sabe conviver com a pessoa que está do seu lado, e se ele estiver no céu do teu lado? Como é que você vai conviver com ele? Então, é um treinamento para o céu. Então eu vou, nessa nova vida, não escravo agora do pecado, assim como o aleijado não mais vivendo de esmolas, mas dia após dia buscando se qualificar, buscando melhorar através da leitura, através da oração, crescendo espiritualmente, em comunidade, sendo um dizimista, sendo um voluntário, congregando, dando bom testemunho por onde quer que passe, jejuando, sim, caminhando para aquele que é o Senhor da vida, aquele que nos resgatou daquela condição de escravos do pecado para uma nova vida. Amém? Você compreendeu? Se você não compreendeu, entre em contato com a gente, vamos conversar mais sobre isso. É um processo de crescimento. E acima de tudo, peçamos que o Espírito Santo nos guie, nos oriente. Então, morrer para viver de verdade. Para viver de verdade, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que fui unido à morte com Cristo. É a expressão do batismo. No batismo, nós morremos com Cristo para o pecado e nascemos com Ele. Ressuscitamos com Ele para uma nova vida. É tu literalmente dizer, eu digo meu sim a Jesus. Eu declaro a Jesus como Senhor sobre minha vida. E digo não ao pecado, não ao mal. Isso faz parte da liturgia do batismo, conforme a nossa liturgia do livro de oração comum. Essa é a lógica também espiritual que existe no batismo. Não é apenas mais um rito, não é apenas uma passagem, não. É algo muito profundo, é espiritual. Por isso que a gente pega no pé aí, que batismo não pode ser uma brincadeira, não. Um mero rito, uma mera celebração cultural ou social, é algo muito, muito importante, seja na vida da criança, seja na vida de um adulto. Então, fui crucificado, fui unido à morte com Cristo. O versículo nos diz o seguinte, Romanos 6, dos versículos 13 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Como disse Paulo, já não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, queridos, não aceitem um evangelho que simplesmente passa a mãozinha por cima assim. Queridinho, vai lá e continue pecando. Pensa Jesus naquele seu encontro com a mulher adúltera que a trouxeram diante dele, né? Todos prontos para executar a lei e a condenação, mas na verdade ninguém foi constituído juiz. Por isso que Jesus diz assim, peraí, aquele que não tiver pecado pode executar a lei, pode ser juiz. Ninguém ousou, afinal de contas todos pecaram. Mas o que ele diz para aquela mulher? Vais e não peques mais. Vai, pode ir. Você não vai ser morta hoje.
Mas não insista no erro, não insista no pecado. Jesus literalmente assim estava dizendo, poderia estar dizendo, né? Tu estás perdoado. Não é tempo de juízo ainda. Vai, volte à tua vida, mas não repita o erro. Tu é chamado agora para uma nova vida. Assim acontece comigo e contigo. Então, se o Evangelho não te desafia isso, não é o Evangelho de Cristo. Não aceite também uma pregação sobre bênçãos sem que a tua essência seja desafiada à mudança. Sem que você seja desafiado à mudança. Não. Esse Evangelho não existe. Jesus disse, vem, sigam-me. Mas aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou literalmente, morra para si. Morra para a sua vontade. Então, fui unido à morte com Cristo. Um outro versículo que nos ajuda é Gálatas 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, ou seja, me comprou com alto preço. Isso precisa ser muito claro para nós. Então, quem vive em Cristo, quem entregou sua vida a Cristo, quem declarou Cristo como Senhor sobre a sua vida, é uma nova criatura. Não deve ser mais conduzido e inspirado pelo pecado, mas sim por Cristo Jesus. Então, nós morremos para nós mesmos. Então, não sou eu mais que me governo. Não é mais a minha vontade, os meus desejos que me governam, mas é Cristo que dirige meus passos, meu viver. Você consegue compreender, então? Para viver a verdade, eu preciso, de verdade também podemos dizer, eu preciso reconhecer que eu morri com Cristo e agora sou um novo homem, uma nova mulher. Pessoal que está chegando, Dona Gessira, Jesus abençoe. Seu Altamir, família, Jesus abençoe este lar. Para viver a verdade, eu reconheço que fui unido a Cristo na sua morte. Em segundo lugar, para viver a verdade ou de verdade, eu reconheço que o velho homem, a velha mulher foi crucificada. Fui crucificado com Cristo. E tem um detalhe aqui. Se a gente pegar a vida de Jesus, acompanhar a vida dele, conforme os evangelhos nos relatam, a gente vai perceber uma mudança muito grande. Quando ele ressuscitou, ele desaparecia de forma misteriosa aos olhos humanos e ao mesmo tempo comia aquele peixinho à beira da praia com os discípulos. Houve mudanças significativas na vida de Jesus, visíveis, perceptíveis. Assim, no momento que você entregamos nossa vida a Jesus, é preciso perceber mudanças. É literalmente a história do aleijado, né? Do coxo de nascença lá de Atos capítulo 3. Ele não era mais aleijado. Havia uma mudança clara. Embora que ainda estava desempregado, embora que ainda precisava buscar sustento, estava se adaptando a essa nova forma de viver, como a gente poderia também chamar o pequeno Zaqueu. Ele não era mais cobrador de impostos, ele não era mais malandro, não era mais corrupto, mas ele estava nesse processo ali, mas já havia mudança. Ele estava na nova vida, em Cristo Jesus. Assim conosco, é preciso ver atitudes, postura diferente, valores, princípios diferentes. Quem se une a Cristo deixa de ser escravo do pecado, conforme Romanos 6, os versículos 6 e 7 nos dizem: pois sabemos que nosso velho homem, nossa velha mulher, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, não é uma melhoradinha, porque a cruz, ele lembra execução. Quem passa pela cruz foi executado. A cruz é execução. Se somos crucificados com Cristo, literalmente nós morremos. O nosso velho homem foi executado. Nossa velha mulher foi executada. Agora é nova vida. Efésios
4, o versículo 22 nos diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. É literalmente deixar para lá. É uma nova vida. Aquela velha maneira de viver se corrompia pelos desejos enganosos. É literalmente seguir o coração. Aquilo que o mundo diz, o importante é você seguir teu coração. É do capeta isso, viu? Porque isso tá caminhando para a tua morte, para a tua condenação. Nós não somos dirigidos e orientados pelos desejos enganosos que vêm de dentro do nosso coração. Nós somos guiados e inspirados por Jesus, que deu a sua vida por nós em nosso resgate e nos tirou da condição de pecadores. Ou seja, a morte não mais domina. Somos de Jesus. Então a nossa velha maneira de viver tem que deixar para lá. Nossos valores, princípios, os lugares, quem sabe, que a gente frequentava, as companhias, os sites que a gente acessava, tem que deixar para lá. Tá ligado? Para viver de verdade, eu reconheço que fui unido a Cristo na sua morte, que o velho homem foi crucificado. Em terceiro lugar, para a gente concluir, para viver a verdade, ou de verdade, eu reconheço que eu fui chamado a viver uma nova vida. Ele me chamou a uma nova vida. A vida em Cristo Jesus. É literalmente eu vivendo como Cristo vivia. E o detalhe aqui, eu não conseguirei viver essa vida de Cristo somente com meu esforço próprio. Realmente eu preciso me esforçar e andar de forma correta, em ser fiel no meu casamento, em não causar escândalos, em não decepcionar. Tudo isso é importante, mas se você estiver puxando só para ti, você vai se decepcionar. Você não vai conseguir. Você precisa pedir o direcionamento de Jesus. Lembra quando ele disse que no Evangelho: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Achareis descanso para a vossa alma? O meu fardo é leve, diz ele. Então não é um peso, é leve. Ele disse que é leve e ele não se contradisse. Mas nós temos que aprender a colocar nas mãos dele, fazer a nossa parte e permitir que ele faça dele. Romanos 8, os versículos 10 e 11 nos dizem: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, o Espírito Santo habita em nós, pessoas que entregaram suas vidas a Jesus, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus, aqueles que pertencem a Ele. Então, Cristo morreu para nos livrar do inferno. Mas mais do que isso, Ele nos introduziu uma nova vida, para que eu ande em novidade de vida, conforme Romanos 6,4. Para que eu busque as coisas do alto, conforme Colossenses 3, 1 e 2. Para que eu viva uma vida plena, João 10, 10. A vida cristã não é apenas evitar o pecado, mas mais que isso, viver para Deus. Então deixo de viver para mim mesmo e vivo para Deus. Hoje eu falava para um irmão muito precioso que amanhã terá uma entrevista de emprego. Coloquemos desde já nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. É para ser? Então vai ser. Não é para ser? Ele sabe por que não vai ser. Ele vai fechar essa porta. Então precisamos aprender a colocar nas mãos dele. Então ele vai se preparar, ele vai mostrar a sua qualificação, ele tem formação para isso, ele tem experiência nisso. Mas então é a nossa parte, mas a gente coloca nas mãos de Deus. Deus, é para ser? Então vou lá e vou fazer conforme a tua vontade. Não é para ser que essa porta se feche. Eu aceito a tua vontade sobre mim. Eu não vou insistir se a tua vontade disser não, esse caminho não é para ti.
mesmo que pareça rentável, mesmo que pareça bom, agradável. Se Deus disse não, é porque não é para ser. Lembre, novamente fazendo a referência aqui, Adão e Eva, ao se depararem com o fruto proibido, lhes pareceu agradável aos olhos. E aí que eles se ralaram. Então, nem tudo aquilo que parece agradável a nós, rentável para nós, gostoso para nós, é correto. Então, se Deus disse não, não. Deixo de viver para mim e passo a viver para Deus. Eu escolho viver como alguém que já ressuscitou. Escolha viver como alguém que já ressuscitou. Já está em Deus. Eu não respondo mais ao pecado como antes. Eu resisto firmemente como Cristo resistiu às tentações. A minha identidade está em Cristo. Quem me dá a identidade de filho de Deus é Cristo Jesus. E lembre-se, mesmo na cruz, ele não deixou de ser o Filho de Deus. Ele não se deixou levar pelas armadilhas do inimigo. Ele permaneceu sendo o Filho de Deus, anunciando palavra de vida. As 7 palavras da cruz que a gente vai falar de forma mais ampla na sexta-feira da paixão, no culto de sexta-feira santa. Amém? Queridos, então, recordando aqui, viver a verdade não é uma opção, é um caminho que Cristo nos propõe. Não é como viver a verdade longe da verdade que liberta. Não há como, deixa eu refazer a frase. Não há como viver a verdade longe da verdade que nos liberta, que é Cristo Jesus. Cristo é a verdade, Ele é a vida, o caminho. Então, não há como viver uma vida de verdade longe de Cristo. Então, decida morrer para si mesmo e viva para Cristo. Permita que Cristo viva em ti, que a sua vontade predomine sobre a tua vontade. Amém? Esse é o caminho da vida em plenitude que Cristo nos garante. Pessoal que foi chegando aí, Dona Nelly, seu Odir, Jesus abençoe essa família. Vamos orar, queridos? E entre as intenções aqui, eu peço que você também ore pela pequena Maitê, uma pequena menina de nem um mês ainda, que está enfrentando uma verdadeira batalha em uma CTI, lá em Alegrete. Então, Maitê, anote esse nome e oremos juntos por ela. Também Luna, essa menina já tem 7 anos e também precisa do cuidado, da inspiração, da bênção do Senhor. Então oremos de forma especial nesse dia por essas 2 princesas, filhinhas do Senhor. Vamos orar? Vamos conversar com Ele? Quais são as suas intenções? Coloque essas intenções na presença do Pai. Ele está aí, do teu ladinho, à distância de uma oração. Converse com Ele. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti com fé. Sim, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que vieste nos oferecer vida nova. Sim, não apenas uma pequena reforma, mas vida nova. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos essa vida nova. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos essa nova criatura. Novo homem, nova mulher, homem e mulher segundo o Teu coração, Paizinho. Nós sabemos o quanto nos falta, o quanto ainda a velha natureza nos puxa, tenta nos afastar de Ti, o quanto o inimigo, inclusive, nos provoca, armando armadilhas diante de nós para nos desviar, mas nós sabemos que a vida está em Ti. A verdadeira vida, a vida cheia de significado e valor está em Ti. Por isso, Paizinho, Tu que és Senhor Deus da vida, venha sobre nós com Teu poder, com Teu Santo Espírito. Guia nossos passos, guia nosso viver. Nós desejamos superar todos os possíveis costumes, valores, tudo aquilo, Senhor, que desagrada a Ti. E sermos verdadeiramente aquele homem, aquela mulher segundo o Teu coração. Por isso, Paizinho, toca nosso coração. Envia sobre nós Teu Santo Espírito, nosso ajudador, aquele que veio para nos dar convicção espiritual. Vem, Paizinho, dirige nossos passos.
dirige nosso viver. Nada somos sem Ti. Nada podemos sem Ti. Venha, habite em nós. Venha sobre nossos lares, faça morada. Faça aquela reforma completa, tirando e afastando de nós tudo aquilo que Te desagrada, tudo aquilo que nos faz mal. Vem Jesus entre nós, trazendo cura, restauração. E é nesse sentido que nós oramos por cura sobre a vida de Maitê. Essa princesa é Tua, Senhor, sobre cura e restauração sobre Luna. Elas são Tuas, Senhor. Vieram de Ti, princesas Tuas, Senhor. Por isso, que a Tua bênção, a Tua unção esteja sobre elas. Fortalece para que elas façam a sua parte. Lutem contra a sua enfermidade, contra a sua limitação e sejam restauradas plenamente para a Tua honra e glória, Paizinho. Nós clamamos em nome de Jesus, opera cura sobre Maitê, sobre Luna, restaurando-as para a Tua honra e glória, Senhor. E assim nós colocamos cada vida conectada, cada filho, filha Tua conectada conosco nesse instante, que é alcançada através dessa live, desse vídeo, mesmo as pessoas que estiverem ouvindo depois, que a Tua unção repouse sobre esses lares, lares de pessoas que Te buscam, que declaram e consagram a Ti esse tempo para Te buscarem. Então venha, Senhor, sobre esses lares com Teu poder e graça, operando cura, restauração, operando Teu milagre, abrindo portas para aqueles que estão buscando oportunidade de trabalho. Sim, Pai, Tu sabes o quanto precisamos do Teu sustento, da Tua provisão. Dirige nossos passos para que tenhamos clareza onde encontrar essa provisão, onde encontrar esse sustento, para que em todas as áreas de nossa vida andemos segundo a Tua vontade, segundo o propósito que Tens para as nossas vidas. Tudo isso, Paizinho, nós entregamos em Tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom que você esteve conectado conosco. Quarta-feira que vem, já quarta-feira santa. E lembra aí, anotou aí? Pega o calendário. Dia 1º, próxima semana, já novo mês, mês de abril. Nós começamos dia 1º com essa live, 19 horas. Dia 2, quinta-feira, quinta da Semana Santa, né? Temos culto 20 horas no templo, instituição da ceia. Então anotou aí, dia 2, 20 horas lá no templo, 20 horas culto, instituição da ceia. Ceia judaica, dia 3, sexta-feira da Paixão, estaremos lá também celebrando o ofício 7 palavras da cruz, esteja lá conosco. 20 horas também. Dia 4, sábado do silêncio, 20 horas também, esteja lá conosco. E no domingo, dia 5, 9 horas culto de Santa Ceia, seguido de almoço comunitário para aqueles que desejarem poderem celebrar a Páscoa em família junto com a gente. Se tem visita, traga junto, vamos celebrar juntos a Páscoa do Senhor. É a Conferência Vida. Então venha, se puder, nos 5 cultos, assistam online e depois venha nos outros 4 cultos presenciais para receber mais de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Jesus te abençoe o restante desse dia, dessa noite, pois vivemos para sua honra e sua glória. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!